Subiu a pulso na carreira, mas quando chegou a Guimarães, tomou um gosto especial: ganhar títulos. Campeão em Portugal e na Arábia Saudita, espera regressar aos bancos quando lhe derem condições para alimentar o vício dos troféus. Escreveu uma versão da arte da guerra no futebol, mas o maior desejo é que se enterre o machado e que o futebol português saia a ganhar. Treinador Rui Vitória, o convidado desta semana do Cultura Tática. Rui, muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado eu pelo convite. António, presumo que tenha uma admiração que não seja de agora pelo Rui, não só enquanto treinador, enquanto profissional do futebol, mas também como homem. Sim, exatamente. É essa combinação. Sabe que faz muito bem sair daqui. E o Rui saiu e acho que fez muito bem. Não é uma questão de aprendizagem, é uma questão de maturação e ter a oportunidade de ter uma outra visão das coisas. Os portugueses escolheram o mundo, já lá vão muitos séculos, mas sente-se que cada vez mais os portugueses precisam do mundo, precisam de ter mundo, precisam de sair daqui. E o futebol é uma oportunidade extraordinária para isso, não só nos aspectos culturais e desportivos, mas também naquilo que tem que ser a nossa matriz e o nosso padrão de olhar as coisas. Quanto mais portugueses forem por fora, melhor oportunidade temos nós, acredito eu, de aqui melhorar. Além disso, o Rui é um homem com um trajeto de treinador que eu costumo dizer que comeu o pão que o diabo amassou. Sou devagarinho, por baixo, subiu de graus à brava, seguramente chegou momentos que eu assim, ainda tenho que subir mais outro, porque nunca mais sai daqui. E, portanto, fez carreira à sua custa, onde é muito difícil a oportunidade, onde eu tive o prazer de o ver ser bicampeão no meu clube. Portanto, para além de tudo isso, ainda por cima foi campeão no meu clube. Portanto, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado eu, e é um prazer para mim mesmo. Vamos ter a oportunidade de conversar um pouco. Ora, vamos embora. Rui, já há quase um ano fora das andanças de um ano esquisito, não é? Com Covid e essas coisas, ainda assim ainda apanhou aquela parte inicial dos tempos de afastamento, de confinamento, volta aos treinos, não volta. Como é que tem visto o mundo do futebol nos últimos tempos? Bem, antes de mais já tinha dito, mas só reforçar isso, obrigado pelo convite, é um prazer estarmos aqui a conversar de futebol e da vida, no fundo. Tenho visto com alguma atenção, acima de tudo porque eu acho que estes momentos são sempre momentos para nós que andamos no desporto e no futebol, alguns momentos de enriquecimento, porque surgem coisas novas e, portanto, é fundamental as pessoas que estão ligadas a isto e treinadores, fundamentalmente, ter um olhar crítico e uma análise um bocadinho global de perceber o fenómeno. Porque surgiram, entretanto, coisas em termos do futebol, nomeadamente as subidas e abaixamentos de rendimento, as questões relacionadas com lesões, esta questão de aglomeração de competições, maior densidade competitiva e períodos de paragem que os jogadores tiveram, o jogar sem público, o jogar fora e em casa, e portanto tudo isto são aspectos que nós temos que estar com os olhos bem abertos para tentar tirar algumas ilações daquilo que se passa. E na realidade houve aqui aspectos interessantes que eu acho que merecem ser estudados por quem anda neste momento a estudar, para se perceber o que é que na realidade se passou em relação a esta questão do futebol e todas estas modificações. Equipas com rendimento divergente, equipas que aparecem melhores do que as outras em determinados momentos, e portanto estas análises é importante. Eu tenho tido um olhar crítico e estar atento, é evidente que não aprofundo, mas tenho estado atento àquilo que se passa, exatamente. Acrescentar só a esta pergunta a complexidade que as anomalias trouxeram. E isto faz com que o treinador seja muito mais que treinador. Seja um homem capaz de perceber o que se está a passar para mandar mensagem para o grupo qual é o acrescente de responsabilidade que nós temos agora em virtude destas anomalias. Tudo isto provocou, forçosamente, um pensamento muito mais lato, muito mais cultural e perceber exatamente o que é que nós podemos fazer para sair disto. E, de facto, ainda não conseguimos. Razão deste
deste oscilar de equipas que de um momento para o outro parece que e depois não acontece. Estávamos a falar um pouco sobre o Covid há pouco e eu, como, enfim, não quero ser apenas como benfiquista, mas como homem de futebol, estranhar, com toda a sinceridade, que o Benfica tenha sido um dos clubes que mais sofreu com o Covid, que tinha a obrigação de ter o melhor departamento técnico ou o melhor departamento médico. Portanto, há aqui qualquer coisa que não correu bem, porque houve muito menos jogadores infectados em outros clubes com muito piores condições. Portanto, é necessário fazer essa análise, porque não pode servir de desculpa, não é? Não é ir ao médico, é evitar ir ao médico. O médico não dá saúde. Claro. Nós só vamos ao médico quando achamos de ter saúde. E, portanto, houve aqui qualquer coisa que não correu bem. O Rui passou isso, estávamos aqui a falar em off ainda há pouco. Na Arábia Saudita teve 26 casos, portanto, tudo muito semelhante àquilo que aconteceu com o Benfica, e também sentiu essa oscilação na equipa, não é? Sim, senti. Se bem que qual é a grande diferença da Arábia em relação aqui? Aquilo que nós também falámos é a informação lá não está tão disponível e não se dá tanto valor a estas informações como nós aqui demos. E, portanto, lá, para implementar algumas regras, era uma luta constante, diária, de não tocar nas coisas uns dos outros, de não estar próximo, até porque eles são afetuosos e portanto, de não estar próximos, de mais ninguém entrar dentro daquela nossa bolha quando estávamos juntos. Quer dizer, este tipo de coisas eram difíceis lá, aspectos que aqui são mais perceptíveis e aceitáveis. Quer os jogadores, quer toda a gente percebe. Num clube grande já existe quase essa bolha posterior, não é? Tem que existir. Sim. E, portanto, é estranho quando de facto acontece, apesar disto, nós vamos vendo que isto acontece sem nós muitas vezes percebemos porquê, claro, nem de que forma, mas na realidade este efeito de bolha, eu tive uma experiência lá na Arábia, foi jogar a Liga dos Campeões da Ásia, em que nós fomos para o Qatar concentrados e fizemos 7 jogos em 17, 18 dias, foi uma coisa muito dura, mas aquilo era nós só naquele piso do hotel, as mesmas refeições, as mesmas mesas, só deslocar do hotel para o estádio, o estádio para o hotel, portanto, tivemos ali quase... Era mesmo uma bolha, não é? Mesma bolha completa, ninguém entrava lá dentro. E quando entrava lá alguém dentro, era logo uma complicação, estou-me a lembrar, umas vezes até para cortar o cabelo, foi criar uma complicação ali grande para se cortar o cabelo dos jogadores e não sei o quê. Portanto, mas isso fugiu um bocadinho ao padrão da Arábia, que a Arábia era mais descomprometida, mais... Agora aqui, toda a gente está informada, evidentemente, teoricamente, a probabilidade de acontecer, se houver algum cuidado, é menor, mas às vezes as coisas não se controlam. Isto provoca novas adaptações, não é? E aí eu acho que é o tal desafio que eu falava. Porque o treinador hoje tem que estar muito atento a todos estes pormenores, porque é o jogador que está com a família, mas depois, se calhar, também precisa de um contexto de alguma libertação, até que ponto é que a gente consegue libertar, como é que se pode mobilizar a cabeça dos jogadores para estar dentro deste regime, também terem a noção de que são exemplos para a sociedade e todos nós, treinadores, jogadores, e o futebol pode ser um bom veículo de acalmar. Naquela primeira fase o futebol português acabou por deixar uma boa imagem. Exatamente. Não é? Até porque praticamente não houve casos e depois, agora ao reatar, parece que houve um bocadinho mais libertação, não é? E tivemos vários casos. Não se consegue controlar as coisas com uma exaustão como nós queremos e às vezes é o pormenor que pode escapar. Rui, à distância, como é que tem visto o futebol português e o campeonato português? Agora já não à distância, agora já cá, sim. Não, tenho visto com muito interesse, acima de tudo porque veio confirmar aquilo que o futebol na realidade é também. Nem tudo aquilo que parece é. Não é? No futebol é isto. Às vezes nós pensamos que as coisas estão alinhadas num sentido e o Sporting veio romper com tudo isto. Se calhar no início ninguém previa isto que aconteceu e acho que foram muito competentes porque souberam aproveitar muito bem limitações que os outros foram tendo e foram criando a si próprios e portanto vi com muito agrado o Sporting a ficar na primeira posição, a estar na primeira posição, com agrado no sentido de alguma coisa que foi feita com cabeça, tronco e membros e que acabou por ter sucesso. E o mérito é do Rui, do Ruben, aliás, do Ruben Amorim, da estrutura do Sporting? Eu acho que sim, é muito mérito.
Mas nestas coisas nós temos que também, nestes momentos, nos lembrarmos de mais do que o treinador. E digo isto com convicção, porque a partir de determinada altura é a equipa do Ruben, é a equipa do Rui Vitória, é a equipa do Jorge Jesus, e as equipas não são dos treinadores, as equipas são dos clubes. E é importante nessas alturas também nos lembrarmos que em alguns momentos, quer presidentes, quer são criticados, noutras alturas também têm que ser valorizados. E eu acho que este trabalho do Sporting é um trabalho meritório, quer da estrutura diretiva, quer da equipa técnica. Evidente que o Ruben tem muito mérito, mas eu vejo ali uma ligação muito estreita. As decisões são decisões que são colegiais e, portanto, Sim, o Ruben Amorim, quando diz qualquer coisa, se é um jogador que vai para a B, vai para a A, não há ruído, é evidente quando se ganha e quando se está a ganhar. Mais fácil. É mais fácil. Mas sentes que há ali uma ligação, e esta ligação, quando existe, as coisas fluem mais facilmente. Só acrescentar ao Rui, há algo muito interessante que, em geral, falta ao futebol português. Eu diria até que falta o próprio país, que é a capacidade de comunicar. Não é a capacidade de falar, é a capacidade de comunicar. E o Ruben, sendo um jovem, não tirou nenhum curso de comunicação, mas ele sabe comunicar. Eu concordo quase na plenitude com isso, se bem que nós vivemos numa sociedade um bocadinho que é, eu não diria manipulada, mas que hoje, se alguém está a ganhar, não se vai analisar muito os aspectos negativos. Pois. Se ganhou, então Sim. alguma coisa tem que... E então vai-se buscar muito os aspectos positivos. Isto é um conforto, quando se está a ganhar, um conforto muito grande. O problema é quando se começa a perder. O problema no momento das derrotas é que, por mais que às vezes se diga, seja simples, seja complexo, seja a explicar, seja não a explicar, há sempre... Nunca ninguém compreende, não é? Nunca ninguém... É o mais difícil. E, portanto, hoje eu acho que isso se alterou um bocadinho na sociedade portuguesa. A análise é uma análise muito resultadista. E, portanto, a mim custa-me um bocadinho, não em concreto isto, mas quando às vezes uma equipa ganha 1-0 e ganha 1-0 só indo lá uma vez abaixo fazer o gol. Mas depois valoriza-se a astúcia, defendeu-se muito bem, defensiva, a consistência defensiva, é a esperteza. Quer dizer, quando objetivamente, se não houvesse aquele minuto, se calhar aquilo era completamente diferente. A propósito do que o Rui está a dizer, porque isto é verdade. E eu já disse, e eu vou aqui, o António está sempre a dizer isso, não é? Nunca se discute o jogo. O jogo discute-se o resultado. Esta é que é a questão. Claro. Tem que se discutir o jogo. O jogo é que se explica, não é o resultado. Claro. Vai-se lá uma vez, faz-te um gol. Tem mérito ter feito o gol, mas não há mais nada para falar. Esta é que é a questão. Quantas vezes há jogos ganhos e perdidos no último minuto que não têm nada a ver com o jogo? Com o jogo, exatamente. Não tem nada a ver com o jogo. O jogo é uma coisa com ocasiões ou sem ocasiões e depois ganha-se ou perde-se por às vezes um aspecto de certa forma mais ou menos fortuito que também existe no exatamente. futebol, mas isso tudo altera a mentalidade, passa a visão, lado, passa ao lado. Quando não deve ser assim. Daí eu dizer que esta sociedade atual é uma sociedade muito imediata, né? Sim. O resultado tem logo... Isso é um problema só de Portugal ou acha que é um problema global? Eu acho que é um problema cultural nosso, mais nosso. Eu não tenho conhecimento de muitos outros países, mas aquilo que eu vou tendo de informação, contactando com colegas meus, é os ambientes são mais saudáveis lá fora. Eu vivi um bocadinho isso agora na Arábia, é uma realidade diferente, claro. Mas de facto é um ambiente mais saudável, não quesilento, não conflituoso. Quer dizer, é perfeitamente possível. Lá, por exemplo, assistia-se a grandes derbys, o derby entre o Hilal e o Al Nassr, por exemplo. Era 70-30 em termos de adeptos, não era 95-5%, como existe aqui. Okay. 70-30 e que acaba o jogo e vão todos pelo mesmo caminho. Isto é quase inconcebível aqui, portanto lá acontecia isto. E esta cultura é uma cultura da quesília, do conflito, o que não é muito agradável e, portanto, eu acho que é fundamental fazermos um trabalho educativo e cultural, de cultura desportiva, sim. De se entender um bocadinho melhor o jogo. Eu acho que aí passa muito por esta questão que a gente vai falando da formação, da base, que é começarem... Nós podemos não ser grandes jogadores, ou não vir a ser jogadores, mas ter o conhecimento mínimo do fenómeno do desporto é fundamental para depois sermos melhores adeptos. E não há esse esforço de se criar melhores adeptos. Não há esse debate. Não há esse debate. Não há essa passagem
A vivência do desporto na juventude é fundamental. Para, não vão ser jogadores, mas percebem o que é jogar em equipa, Sim. o que é estar num balneário, o que é sofrer, o que é perder ou ganhar. O sentimento de grupo, não é? Os sentimentos de grupo. Sim, essa cultura desportiva. Cultura desportiva, para depois mais tarde... Nós falamos aqui muitas vezes nisso. Olha, ainda bem que falo em formação, porque o António tem esta oferta para si. O Almanaque da Formação é uma história das finais de todos os jogos. É do Rui Miguel, pois. Do Rui Miguel Tovar, em que o Rui está aí numa final também, diante do Sporting. O Rui acaba por perder essa final de Júniores, Campeonato de Júniores, com o Paulo Bento. Paulo Bento, exatamente. Porque ainda há pouco o António falava aqui desse seu trajeto, porque o Rui teve um trajeto de base, não é? Começou Sim. no Vila Franquense e foi subindo, treinou Júniores, subiu toda essa escada do futebol português, não apareceu, não lhe foi dado nada. Não. Foi tudo conquistado. E falava aqui também um bocadinho nesse seu discurso, no discurso do Ruben Amorim, que é também um bocadinho diferente. O Rui também, quando chegou ao Benfica, também tinha essa questão de ser um discurso diferente, de explicar o jogo, falar o jogo, não entrar tanto na quesilha. Sente que a determinado ponto isso também jogou um bocadinho contra si? Sim, nós acredito que sim. E digo porquê? Porque nós muitas vezes temos que perceber até que se esta nossa comunicação é aquilo que o povo quer ouvir, que o povo quer que as pessoas querem ouvir. E muitas vezes nós estamos envolvidos neste meio e se calhar pode não ter essa chegada como naquele momento o povo, as pessoas querem ouvir. E portanto, eu quando cheguei a um patamar mais alto, e neste caso Benfica e mesmo já no Vitória, eu gosto muito de colar a minha função de treinador ao clube onde estou, a identidade do próprio clube. E entendo que nós temos uma imagem a passar, temos uma função que somos hoje o treinador é quase, é talvez a pessoa mais importante de cada um dos clubes. E quando eu digo importância não é porque tenha mais importância do que um presidente. Não é porque manda. Não é porque manda, mas é... Tem maior exposição. Uma exposição, hoje um clube que tenha 50 jogos, quer dizer, o treinador aparece 150 vezes. Claro. Flash interview, competições, antes do jogo, conferência antes e pós. E é um bocado isto. Eu entendi que a minha chegada a um clube, neste caso um clube grande e mesmo ao Vitória também, eu primeiro tinha que ser eu próprio e tinha que ter, eu não diria uma elegância no sentido de... Não, mas tinha que ter uma forma de estar... Perceber, exatamente. Que eu não podia ter por determinados caminhos. E, de facto, em determinada altura, eu sou confrontado um bocado com isso. E a decisão tinha que ser, mas vou entrar num registro que não é o meu e vou para aquilo que as pessoas, se calhar, até gostam, que é... Ou vou manter... E eu, nessa altura, quis me manter fiel a mim mesmo. Tinha que intervir quando tinha que achava que era pertinente. Não gastar, entre aspas, muitos tiros a estar constantemente e tentar, quando achasse que era mesmo um momento ideal, fazê-lo. Mas quis ter essa imagem que eu tinha decidido que era aquela imagem que eu levava. Porque eu entendo que nós, e aquilo que o António estava a dizer, eu concordo plenamente, todos temos que colaborar um bocadinho. Isto devia ser uma visão estratégica do país inteiro. Exato. Todos temos que colaborar nas suas missões, nas suas funções, todos temos que colaborar para essa melhoria de cultura, porque hoje nós começamos a ver, temos os melhores jogadores do mundo, os melhores treinadores, os melhores presidentes, empresários de futebol de praia, futebol de futsal. Tudo. Falta-nos o que temos que olhar, objetivo, melhoria da educação desportiva, da cultura desportiva. Exatamente. Todos temos que quase fazer um plano para que isso aconteça. E toda a gente devia se sentar e pensar, o que é isto que falta aqui um bocadinho? Nós andamos aqui com estas guerrilhas, isto faz algum interesse, isto vende algum produto? Não me acredito que venda. Aí está. É o que falta fazer. É o que falta fazer. É sentar, o objetivo é cultura desportiva, implementar, desenvolver e melhorar. Então toca fazer isso. Porque desenvolver treinadores, já temos muitos treinadores bons. Jogadores, temos aí do melhor do mundo. Portanto, estádios... quer dizer, é preciso entender que não é chamar nome ou a duvidade do árbitro que dá dinheiro. Claro. Isto não dá nada. Em Inglaterra, há arbitragens em que a gente assiste, em que há erros. Arbitragens e vídeo-arbitragens. Tremendo, exatamente. E vídeo-arbitragens também. Não é verdade? E os estádios estão cheios. Claro. Portanto, a grande diferença é uma questão cultural, que aqui acabamos de falar. Portanto, ou seja, o árbitro erra, não é por falta de competência, é porque não é honesto. E este princípio inverte completamente aquilo que são os princípios do desporto.
E só mesmo para terminar, Sim, António. E hoje o que eu reparo é isto, nós hoje vamos ao estádio, muitos dos clubes vão pela iminência que há dos clubes ganharem. Essa é uma forma de emoção, dos seus clubes ganharem. Quando se vai a um estádio da Luz, um estádio de Alvalade, o clube, a probabilidade de ganhar é grande e isso dá-me satisfação. Mas uma das coisas que caracteriza também o futebol é a incerteza do resultado. Exato. A grande diferença do futebol para outras áreas, os teatros, os cinemas, contam-nos a peça e nós já sabemos como é que a peça vai ser. Contam-nos o filme e nós vamos ver, mas já sabemos o que é que o Mais filme, ou menos, exato. o futebol podem contar o que quiserem, mas nós nunca sabemos. E, portanto, nós temos de trabalhar nessa incerteza, na incerteza do resultado. E, portanto, temos de tornar isto mais competitivo. Nós fomos para esta parte emotiva da satisfação do meu clube ganhar, mas não deve ser só por aí. Nós devemos começar a ir aos estádios e os ingleses adotaram isso, porque a competição é muito grande e eles é muito normal. Vão pelo espetáculo também. Vão pelo espetáculo. É muito normal eles até... Eu tive lá um outro momento engraçado em Inglaterra, não competimos muita vez, mas de nos aplaudirem uma jogada nossa. Coisa que aqui é impensável. Impensável. E eles aplaudirem-nos uma jogada nossa. E aplaudirem os nossos adeptos, neste caso quando o Benfica foi à Inglaterra. E que nós estranhamos. Esta é uma realidade que não é a nossa. E acho que todos temos que colaborar um bocadinho para isto. O Rui falou aqui desses jogos em Inglaterra, falou também aqui, já falámos aqui também da formação. O Rui lançou, por exemplo, no Benfica 15 jogadores feitos no Seixal. Não deve haver muitos treinadores, talvez com exceção agora do Ruben Amorim, que lançaram tantos treinadores da cantera. Tantos jogadores. Tantos jogadores da cantera. E o Rui também tem outro registro, que foi o último treinador português a chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões pelo Benfica. Estando o Futebol Clube do Porto também envolvido nessa luta, quando é que Portugal poderá ter, e porque o António aqui também já falou sobre isso, voltar a ter uma equipa a ganhar a Champions, por exemplo? Na realidade torna-se difícil porque as realidades financeiras, passa a redundância, são diferentes. E aí nós às vezes falamos desta questão do dinheiro, mas na realidade as equipas normalmente mais poderosas financeiramente estão nos primeiros lugares e, portanto, isso acontece. Agora, há momentos e há épocas de exceção, que às vezes as coisas, que isso de facto pode acontecer. Nós temos que ir, na minha perspectiva, arranjar outros requisitos para competir. Não temos por aí, temos que ser mais astutos na parte estratégica, temos que ter jogadores mais comprometidos ainda do que as equipas com quem competimos, maior espírito coletivo, melhores formações, e então o jogador não é tão mediático ou tão conhecido ainda, mas é um jogador que tem qualidade, e nós sabemos que tem qualidade nos pequenos pormenores. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que, para nos aproximarmos um bocadinho lá de cima. Mas não é fácil neste contexto e com a competitividade que nós temos no nosso país, porque todos estes países das 5 melhores Big Five, os chamados exatamente, Big os Big Five, uma das coisas que têm a competitividade interna é elevada. Apesar de haver também o primeiro classificado. Às vezes poder ganhar com muitos. Mas uma coisa é nós sairmos de um Liverpool ou do Arsenal a jogar fora e depois em casa ter uma competição outra vez feroz e difícil. E nós, se calhar, temos uma equipa que vai jogar uma Liga de Competições europeias e depois pode em casa pode descansar, ou pode ter um jogo que até são jogos difíceis, mas mentalmente as cabines, o envolvimento, o estádio, tira-lhes um bocadinho desse foco mental. E, portanto, nós temos que melhorar a nossa competitividade interna com essas equipas, que são equipas que neste momento são mais... Temos que fortalecer os mais fracos para nós melhorarmos essa competitividade. E aí podermos, esta mentalização de estarmos sempre lá em cima no foco que é preciso para a alta competição. Eu acho que são pequenos aspectos que nos ajudam a aproximar. Apesar disto, quem tem dinheiro para contratar melhores jogadores e depois... Os ricos vão ser sempre ricos, não é? Têm mais vantagem. Não digo que esporadicamente possa não acontecer, mas têm sempre mais vantagem. E o Rui, quando é que volta? Agora estou nesta... quis fazer uma pausa, porque eu tive três clubes e mais anos, quase 10 anos, a níveis de exigência elevados, quer Vitória, quer Benfica, quer Al Nassr, cada um com a sua realidade, mas níveis de exigência elevados. E também achei que era o momento de eu estar usufruir um bocadinho da minha família e descansar. Quando eu digo descansar é ter uma visão de helicóptero sobre isto tudo, ver o futebol de uma outra maneira,
fazer isto que nós estamos aqui a fazer, conversar sobre futebol de uma forma descontraída, sem problemas, e ganhar apetite para voltar a treinar. Neste momento estou muito bem, usufruí da minha família, estou mesmo muito bem. Diga, António. O meu amigo não precisa de recomendação nenhuma, era o que faltava. Eu tenho apenas mais experiências, sou mais velho, Claro. ou se quiser várias experiências. Exatamente. O meu amigo principiou a ter mundo, que é uma coisa muito importante, e eu felizmente, eu não digo isto para impressionar as pessoas, quero lá saber disso para uma coisa, a minha carreira está toda para trás, não me interessa nada dessas coisas. Mas eu visitei 84 países e trabalhei em muitos deles. E confesso que é uma experiência simplesmente extraordinária. E apenas uma pequenina recomendação. O meu amigo é jovem, ainda tem uma outra carreira para a frente. Está mais ou menos pelo meio, não é? Portanto, aproveite. Mas procure ter sempre qualidade de vida à sua volta. É fundamental. Custa menos. É muito mais simpático. E já agora acrescento-lhe que treine sempre quem pode ganhar. Porque isto de sentar no banco para perder, meu caro amigo, não há qualidade de vida que resista quando não se ganha. Obrigado, António. É um bocado isso, é também, nesta altura, poder usufruir daquilo que já foi conquistado também. E acima de tudo, o facto de ter passado pelo Benfica, neste caso com o Al Nassr, que são equipas que ganhamos títulos e mais vitoriosas, dá-nos este gosto do ganhar. E isto, hoje eu sei muito bem o que é ganhar, o que é ganhar títulos, como é que se pode... Não é sei muito bem, porque nós nunca... Não podemos... Mas já lá vão alguns. Hein? Mas já vão alguns e há coisas comuns, há aspectos comuns que nós temos cá dentro. E, portanto, este sabor é muito agradável. E hoje gosto de equipas que se eu tivesse que escolher, equipas que tenham essa capacidade de ganhar títulos. Porque, de facto, eu quase que me habituei a ganhar títulos todos os anos. Tem essa cadência, não é? Dessa cadência. Nós muitas vezes temos 365 ou 364 dias de trabalho para ter um dia de glória. O treinador é isto, anda a sofrer durante o ano inteiro, ganha, perde, prepara, para depois ganhar um título e, portanto, quase a única satisfação, vá lá. Sim. E esse momento, se nós não tivermos a oportunidade, é bom que nós possamos experimentar, experienciar e, portanto... É compensador. É compensador, mas na verdade é uma vida de... Não é uma vida de sacrifício, evidentemente, mas é de preocupações e depois temos um dia... Porque até o segundo dia já não é de glória, já está a preparar o próximo. Mesmo que seja férias, já se está a preparar o resto. E, portanto, é mesmo assim. Mas esse dia é um dia que justifica quase os 360 de trabalho. Nessa perspectiva, e depois isso foi uma versão que escreveu da Arte da Guerra, que o Rui escreveu, esse livro. Nessa perspectiva, o que é que gostava de experimentar em termos de campeonatos? Não, eu agora, acima de tudo, o objetivo nesta próxima fase, se ele acontecer, se também não estou refém de nada e estou perfeitamente equilibrado em relação a mim. Não tenho necessidade de ir para aqui ou para ali, porque eu, felizmente, estou muito bem, até em casa. E estou a usufruir e estou a gostar muito do tempo que estou a passar neste momento. Mas o objetivo, se ele existir, é um projeto desportivo aliciante. Sim. Com público, com disputas, com essa competição que nós gostamos. E eu preciso novamente desse tipo de competições, que pode ser em qualquer país. E acima de tudo, tem que ser sempre um projeto, primeiro que as pessoas queiram, e depois que eu também goste e que me apeteça ir para esse clube. Neste momento é essa a minha visão. Se isto bater certo, é a tal história da qualidade. Não vou para qualquer clube para não ter a qualidade que eu acho que devo ter neste momento. Qualidade de vida e qualidade de vida é muito relativa. Para mim é não me preocupar muito com ela, é estar bem comigo mesmo. Portanto, não tem a ver com ser mais rico ou menos. Não é do lado do luxury. Exatamente, nem da própria disso. Competição, ter que jogar num grande clube. Não, há clubes e há competições que nos dão satisfação e podem não ser tão mediáticas, mas tem que ter, a ideia que gostava era um projeto competitivo, desportivo, forte, uma boa competição, uma boa luta, uma boa guerra, e que as pessoas queiram e que eu queira. Portanto, às vezes não é fácil conciliar isto tudo. Estou a pensar num país que é aquele que eu conheço muito bem, os Estados Unidos. Nós muitas vezes pensamos, e o António andou a jogar numa época diferente, mas a alto nível, evidentemente, e nós pensamos às vezes estar a trabalhar com jogadores de alto nível que
não temos tanta necessidade de ensinar, de explicar, e de facto todos os jogadores, sejam menos nível, alto nível, necessitam desta orientação. E nós às vezes pensamos que, eu acho que o futuro do futebol vai ser por cada vez jogadores mais cultos desportivamente, com mais riqueza desportivamente, mas nunca vai abdicar da necessidade da intervenção do treinador. E o treinador não só treinar, mas a ter intervenção direta sobre os jogadores. Para que o jogador perceba a multiplicidade de funções que hoje a dinâmica do jogo exige. É esta a minha grande proposta para o treinador. António, por isso é que a riqueza do futebol português é enorme, porque porque é que eu defendo as questões relacionadas com a formação? Porque um jogador hoje bem formado vai ser um melhor jogador no futuro, ponto. Porque o futebol do futuro, cada vez nós temos menos tempo para treinar. Está a saber isto. E, portanto, é quase um disco rígido de um computador que recebeu informação e, conforme aquilo que nós solicitemos, ele dá resposta. Exato. E quanto mais bagagem, quanto melhor formado for o jogador, mais tarde, quando o treinador pedir, e quando for coisas simples de se resolver, o jogador tem essa bagagem, essa matéria. Mais desaguar. Está mais apto a dar resposta à variabilidade que o jogo nos vai dar. Eu não podia estar mais de acordo. António, já não temos aqui há um pouco para ter este tipo de conversa sem melindrar o treinador. Enfim, eu já não exerço. Mas eu acho que este é o grande desafio. É o desafio que os treinadores. Eu acho que sim. António, já não temos mais tempo. Se o Rui não tivesse sido um enorme médio como foi, onde é que o colocaria a jogar? Eu acho que a diferença para o Rui se jogasse hoje era perceber quanto a dinâmica aumentou. Okay? Do lugar não era necessário. Portanto, era só apenas perceber que, de facto, 100 metros já não existe, só existem 50. O número de jogadores são os mesmos, quer dizer que temos mais gente num espaço reduzido, e que o pensamento tem que ser antes e não quando a bola vem a caminho. Aquilo tem que estar praticamente feito quando ela vem a caminho. E eu, a Rui, teria que fazer maneira que mais pensador teria que ser, não é? Eu não o vi jogar, mas para aquilo que percebo o que é que foi a função, eu vou este bocadinho mais longe, porque de certeza absoluta eu estou a imaginar o Rui a dizer ao box do box: epá, isto é para andar mais, pá. Isto é um bocado... Só estás a chegar a algum... Este lado tens de chegar mais. Estás a gasol. E, portanto, em tom de brincadeira, mas a mim parece-me que, de facto, o futebol está nesse campo. Eu concordo com isso. Só estava-me a rir porque, na realidade, quando eu jogava, e não joguei a alto nível, evidentemente, mas era médio centro, e eu tinha uma estatura alta, e aquilo que mais me gostava era, às vezes, apanhar jogadores mais baixos, que se mexiam mais rápido. E eu nessa altura pensava: como é que eu vou resolver este problema? Eu não executava rápido, ou, por exemplo, não me deslocava rápido, tinha que pensar mais depressa. Aí está. E comecei a aperfeiçoar o pé esquerdo, que era mesmo que a bola viesse para a esquerda, eu não tinha que estar a perder tempo. Exato. Não, eu tinha que pensar mais rápido. E, portanto, já nessa altura eu pensava um bocado nisto, que era antecipar os cenários. É melhor chegar lá primeiro. É melhor, eu tendo a velocidade do pensamento, é mais rápido do que a velocidade da execução. Então, pensando mais rápido, eu resolvia uma dificuldade que estava a ter. Completamente de acordo. Exatamente. Rui Vitório, muito obrigado pela sua presença. Foi um enorme prazer. António. Obrigado, Rui, quero lhe agradecer a atenção. Obrigado, foi um prazer. António, daqui a 15 dias temos mais convidados no Cultura Tática. Até lá, já sabe, fique bem, fique com o Sporting.